Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 7 de novembro de 2025, sexta-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Essa publicação maravilhosa, né? Nós estamos estudando o capítulo 14, né? O capítulo 14 na parte segunda. E hoje vamos começar a estudar o item 160, médiuns de efeitos físicos. Item 160. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pelas bênçãos que todos nós recebemos, rogar ao Pai que nos fortaleça, rogar ao Pai que nos ampare, que todos nós possamos, Senhor, estar mais fortalecidos para continuarmos a nossa caminhada. E também, nesse momento, vamos pedir ao Senhor que abençoe, que inspire, que envolva esses grandes líderes mundiais que se encontram aqui no Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará, participando da COP30, para que esses homens realmente se deixem envolver pela necessidade de cuidarmos do meio ambiente. É preciso uma decisão, né? É preciso que eles realmente percebam que essa é a nossa casa planetária e precisamos cuidar dela, porque não tem para outro lugar para a gente ir, não. Tá? Então, é necessário que esses homens trabalhem juntos, visando o bem-estar do meio ambiente, porque é o nosso bem-estar. Que Deus os fortaleçam e que eles se deixem tocar pelo bom senso, que dessa COP saia realmente uma decisão legítima, que aonde práticas sejam colocadas, né? Sejam construídas, que haja uma ação verdadeira, haja alguma coisa que leve esses homens a se preocuparem, a tratarem, a fazerem práticas dos seus países para evitar a destruição do meio ambiente. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, graças a Deus. Bem, vamos lá. E o primeiro item é médio de efeitos físicos, a questão 160. E está dito assim: os médios de efeitos físicos, que também são chamados de sensitivos, são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos. Podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Nesse estudo aqui, a gente vai muitas vezes à frente um pouquinho, volta um pouquinho. Então, eu vou pedir para vocês agora, vamos dar uma olhadinha lá no item 187, porque ele fala, né, que esses médios de efeitos físicos podem dividir-se em facultativos ou involuntários. Vamos dar uma olhadinha na questão 187, que está na parte segunda, capítulo 16, dos médios especiais, né? 187, olha a pergunta. Podem dividir-se os médios em duas grandes categorias? Médios de efeitos físicos e médios de efeitos intelectuais. Então, aí ele diz, podem dividir-se os médios em duas grandes categorias. Primeiro, médios de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Esses são os médios, as duas grandes categorias em que os médios podem se dividir. Eles se dividem em duas grandes categorias: médios de efeitos físicos e médios de efeitos intelectuais. Tá? Os médios de efeitos físicos são os que nós estamos estudando agora, são os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E os médios de efeitos intelectuais,
os que são mais aptos a receber, quer dizer, produzir, ocasionar, favorecer e a transmitir comunicações inteligentes, tá? Então, deixa eu ver aqui um instantinho. E a gente vai olhar isso que ele está falando aqui, que ele citou aqui o 65. Citou aqui o 65, Ô, né? Rose, Oi, veja bem, quando aqui no texto diz, né, comunicações inteligentes, a gente tem que entender como que até mesmo espíritos inferiores comunicam de forma inteligente, exatamente. Então, ele diz aqui, ó, que é, a gente às vezes fica, pode ser que a gente compreenda como inteligente só espíritos superiores, né? E não é, né? exatamente, exatamente. Por exemplo, quando aquele obsessor da Aldegundes está dando a mensagem dele, não é uma comunicação inteligente? Está dizendo, eu vou te matar, eu vou te destruir, porque você me traiu, você me enganou, você desgraçou a minha vida. Isso é uma comunicação inteligente. Entendeu? Isso é uma comunicação inteligente. Então, a comunicação inteligente não quer dizer que ela é bonita. Ali ele está dando uma comunicação inteligente. Algo lógico, Isso. lógico, um texto que todo mundo está entendendo, e está entendendo por quê. Ele está explicando por que ele está agredindo, está se fazendo compreender por todo mundo. Você pode não concordar com ele, mas é uma comunicação inteligente, de um ser inteligente. É um ódio à desgraça, à vingança que ele está fazendo ali. Mas é uma comunicação inteligente. Então, ele diz aqui: médio de efeitos físicos, que tem o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Provocar, produzir, ocasionar, favorecer. E os médios de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Tá? Essas são as duas grandes categorias. Vamos voltar lá para a 160. Aqui ele explicou o que era o médio de efeitos físicos, mas ele aproveitou para dizer para a gente que os médios se dividem em duas grandes categorias. Por enquanto, a gente vai estudar a primeira categoria, que é o médio de efeitos físicos. Voltei para 160, onde nós estávamos. Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Então, médios facultativos são os que têm consciência do seu poder, tá? E que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Deixa marcadinho aqui a 160 e vamos na 188. Desculpe, 188. Vamos lá. 188. 188. Na 188, você vai achar no terceiro item médios facultativos ou voluntários. 188, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Aí você vai achar aqui dos médios, na 188, você vai achar os médios sensitivos, você vai achar os naturais e os facultativos, que é o que a gente está estudando. Médios facultativos, é o terceiro. Está aqui, ó. Médios facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Estou voltando agora para 162. Vou voltar aqui. Peraí, deixa eu te. Não, 162 não. Para 160, 160. Ah, ele ainda diz aqui, ó. Quando ele diz assim, os médios facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade.
qualquer que seja essa vontade. Eles nada podem se os espíritos se recusam, o que provoca a intervenção de uma força estranha. Então, são os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Qualquer que seja essa vontade. Eles nada podem. Eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Eles podem ter o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Mas se os espíritos se recusarem a colaborar com eles nada podem fazer, não é? Então, às vezes, uma vez estava contando um caso de um médium que ele dava espetáculos. Ele usava a mediunidade lá no passado, né? Para espetáculos. Então, ele ia para essas. Eram os cinemas, teatros, né? Que esses médios faziam aqueles verdadeiros shows. Aí, uma noite, ele foi lá e vendia ingresso. Ele era vendido ingressos. E ele já estava bastante rico. Então, ele foi, né? Alugou o teatro, vendeu os ingressos, né? Para a festa, para o show que ele ia fazer. Chegou lá, evocou, fez aquela coisa toda. Nada. Os espíritos não apareceram. Não sei bem como apareceu espírito nenhum. E aí o pessoal começou o quê? A vaiar, jogar coisa nele, exigir o dinheiro de volta. Por quê? Naquela noite, os espíritos se recusaram a promover aqueles fenômenos. E aqui, ele nada pode fazer. Isso prova o quê? A intervenção de uma força estranha. Muitas vezes, o que acontecia, quando esses espíritos não queriam participar, aí o médium começava o quê? Mistificar. Né? Ele começava a fingir, porque ele era médium, mas por alguma razão, tinha noites que os espíritos não vinham e se recusavam. E aí ele inventava, até que alguém descobrisse, né? Vamos voltar agora lá para ainda para 160. Vamos lá. Na terceira folha na terceira linha dos médios facultativos. Voltei para 160. Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Então, isso nós já cansamos de falar, né? Somos individualidades, cada um você pode ter 3 médios psicofônicos, mas cada um tem lá o seu jeito, as suas características. Então, nunca você vai encontrar 2, 3 médios no mesmo grau, atuando no mesmo grau, né? Porém, se poucas pessoas há em que ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Né? É, não são muitas as pessoas, na época de Kardec já não era tanto assim, as pessoas que promoviam essas manifestações. A mediunidade de efeitos físicos, ela sempre foi uma coisa um pouco mais rara, né? Então, ele diz aqui, porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são os capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Até hoje em dia, né, se na época de Kardec já era raro, hoje em dia é muito mais raro ainda. Pouquíssimas vezes você vai ver hoje, um médio de efeitos físicos dessa grandiosa capacidade. Entendeu? Rose, eu Fábio. estava num local com vários livros, né? Aí tive acesso a um livro que contava a história do Mirabelli. Ah, sim! Eu tenho esse livro, Aí Mirabel. eu fui desfolhando e fui vendo, caramba, esse médio Mirabelli era
espetacular. Mas E ele tinha ele um probleminha serviu de moral, né? estudo aqui no Brasil para vários centros de pesquisas espirituais, né, que tinham pessoas assim muito gabaritadas, e ele fazia materializações, fazia coisas que eram incríveis. Incríveis, incríveis, sim. Mas ele não era espírita, tá, gente? Ele não era espírita. Agora, o Mirabelli, ele veio ter, estava olhando aqui para ver se eu lembrava onde está o livro dele. Eu tenho esse livro dele. É do Palhano? Eu acho que é do. Ainda bom que você falou Palhano. Eu não me lembrava o autor. Deixa eu olhar aqui onde está o Palhano Júnior. Pronto, cara. Palhano Júnior. Deixa eu ver se está aqui. Palhano Júnior. Ah, achei. Obrigada, Alberto. Eu me lembrava, não me lembrava é do autor. Está aqui, ó. Mirabelli, um médium extraordinário. É esse que você tem? É, é. Da CELD. Ele era italiano, né? Mirabelli, um médium extraordinário. Mas ele vem até, né? Diz aqui no final, com a serenidade e o recor requeridos para uma pesquisa científica, Palhano Júnior apresenta os fatos, como se desencadearam, provados e comprovados, espaldados por personalidades das mais notórias e fidedignas. Né? Eu já vi os comentários, né, que ele vem a ter vários problemas. Tem uma foto dele aqui, ele falou, raríssima foto dele, né? É a foto do Mirabelli. Está dando para vocês verem? Aqui, ó. Deu para ver, né? Então, ele tem aqui, ó. Raríssima foto. Raríssima foto, um tanto danificada dos tempos da Academia de Estudos Psíquicos, César Lombroso. Então, eles falam que ele vem a ter os probleminhas, né? Relacionados a questões morais. Agora, nós tivemos também Peixotinho. Esse extraordinário, de uma moral elevadíssima, Peixotinho, de uma moral elevadíssima, médium. Dizem que no Brasil, em matéria de médium assim, efeitos físicos, materializações, dizem que Peixotinho parece que foi o mais, sabe, o mais top, top. Foi Peixotinho. Extraordinário, né? Agora, de uma moral incontestável, né? Porque a gente sabe que essa mediunidade de efeitos físicos é uma mediunidade problemática. Ó, mediunidade de cura é problemática. Normalmente, médios com essa mediunidade de cura têm o problema da vaidade e se perdem, muitos deles. Aqui não conhecemos a história de alguns, né? E o Mar Novo, há pouco tempo, não precisamos citar nomes, foi parar nas barras, não sei se ainda está preso, mas chegou a esse ponto. Outros tivemos também, né, que também tiveram problemas. O único que a gente sabe que foi firme, um grande trabalhador, pois era igual. Esse foi realmente ali. Sério. Mas depois dele, outros se perderam, porque são mediunidades, né? Que a pessoa recebe muita atenção, as pessoas procuram, né? Aí ficam ali. E se a pessoa não tiver a questão da vaidade muito bem trabalhada em si, pode se levar e se perder. Então, são mediunidades muito difíceis para o médium. Ele tem que estar realmente vigilante. Lembra o Chico quando ganhou um carro, Fusquinha? Que Emmanuel falou para ele? Vende o Fusquinha aí. Ah, seu Emmanuel, vendeu o Fusquinha. Esse Fusquinha vai me ajudar no meu trabalho. Porque, às vezes, eu tenho que ir na casa das pessoas, moram longe. Naquela época não tinha ônibus, não tem hoje. Né? E aí eu demoro muito. Se eu for de carro, eu chego mais rápido. Aí, Emmanuel, se livra do carro. Se livra do carro.
Ele ficou, poxa, mas o Fusquinha é tão bonitinho. Foi o homem lá do armazém que deu Fusquinha para ele. Livra-se do carro. Aí ele foi lá, procurou o homem do armazém e perguntou: o senhor pode trocar esse Fusquinha por macarrão para fazer sopa? O homem ficou assim: o senhor vai me dando macarrão aos poucos, do valor do carro. Eu vou dizer assim: nada. Você vai a pé mesmo fazer as suas visitas, nada de carro. Fusca, naquela época, 1960, Fusquinha era o carro, né? Da moda. Aqueles Fusquinha era carro da moda. Imagina na época, anos 60, 70, quem tinha carro, estava bem, não estava? Estava bem. Era igual quem tinha telefone, lembra? Do drama para ter o telefone? Então, era quem está bem. O médium, Chico, com carro, ele já teve aquele problema lá com aqueles jornalistas que Emmanuel falou para ele: Jesus foi para a cruz, você foi para a banheira, um negócio assim, né? Então, aquilo foi também vaidade, foi vaidade do Chico, tirando fotos que eles disseram que ia botar nas revistas, foi vaidade dele. Depois eles fizeram aquele salseiro Ele todo. foi para o Cruzeiro. Cruzeiro, Jesus foi para a cruz, você foi para o Cruzeiro, que era a revista Cruzeiro, né? Você foi para Cruzeiro, tirou fotos dentro da banheira tomando banho, aquelas coisas, né? A vaidade apareceu e ele se deixou levar. O Mas, único, ô, Rose, o único eu tenho uma prejudicado da amiga, história foi ele, né? Foi só ele. Fala. Rose, eu tenho uma amiga, ela tem foto, eu não sei se era Manchete ou Cruzeiro, um dos. Amarelinha, amarelinha, que é de 1900 antigamente. Ela é mais velha um pouco do que eu. Olha, ela foi curada por zero igual, mas também com uma simplicidade, como você falou, A eu até Denise coloquei também. aqui. A Também, nossa, olha, a Dilma, nossa Denise está e ela aqui. tirou, e ela tinha um câncer brabíssimo, brabíssimo, naquele tempo, aos 50 anos, 40 anos atrás. E ele fez, e ela mostra, olha, dá uma emoção tão forte, sabe? E que você fica assim, como é que se chama? Até um pouco anestesiada. A Denise, aqui também, nossa amiga, também, quando era criança, também foi curada pelo Zé Arigó. Então, era um médico extraordinário, mas são mediunidades delicadas, que realmente o médium tem que ter muita segurança, tá? Então, ele está aqui. É, então, mas sempre foi uma mediunidade rara e hoje em dia vem se tornando mais rara ainda, essa mediunidade de efeitos físicos, né? Então, ele diz aqui, é, os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas, mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui, num sentido à proporção que se desenvolve em outro. Então, se você tiver a faculdade da psicografia, da psicofonia, essa faculdade de efeitos físicos, ela diminuindo, vai diminuindo. Porque a psicofonia, a psicografia, né? Elas são mais, não podemos dizer assim, mais importantes para a divulgação do Evangelho. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus, não. Lembra de Emmanuel, o que Emmanuel falou para o Chico, quando o Chico estava lá, naquela outra cidade, que me fugiu o nome, não é Uberaba, não, é a outra, onde ele começou o trabalho dele. Ele havia reuniões na casa dos amigos, lá no interior, onde eles faziam inúmeras reuniões de materialização. Então, o Chico doava ectoplasma, fazia, né, várias
materializações. Um dia Emmanuel chegou, se materializou e falou assim, ó, agora acabou esse negócio. Não há mais necessidade disso. Todo mundo já sabe que os espíritos existem. Agora, Chico, você vai materializar livros. Materializar livros. Quer dizer, não quis dizer para ele materializar livro, mas disse para ele, agora você vai psicografar. Os livros vão vir, né? Os livros vão surgir através da psicografia, né? Então, ele falou para isso, não precisa mais você ficar aqui fazendo essas materializações dos espíritos, né? Nada disso. Você agora vai materializar esse livro. Você vai trabalhar, você vai produzir esses livros, porque é isso que importa, né? É isso que importa. Então, o Chico, Pedro Leopoldo, ele era de Pedro Leopoldo, né? Depois foi para Uberaba. Então, essas reuniões de materialização eram em Pedro Leopoldo. E o Emmanuel falou: para com isso. Vamos trabalhar agora materializando o livro. Você vai psicografar, vai produzir livros, que é isso que é importante. É o esclarecimento. 161. Os médios involuntários, né? Ou naturais. São aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possuem. E muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Aquele médium que nem sabe que é médium. Os fenômenos se produzem ao redor dele, ele nem sabe que é médium, tá? E ele está tão acostumado com aquilo que ele não, isso é bobagem, isso acontece sempre. Mas ele não tem essa noção que é uma mediunidade. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com pessoas que, sem o suspeitarem, são dotados de dupla vista. Agora vamos dar uma paradinha aqui, porque falou em dupla vista, a gente tem que estudar. Vamos pegar o livro dos Espíritos? Peguem aí o livro dos Espíritos. Falou em dupla vista, a gente tem que ir lá. Porque dupla vista. Vamos na questão 447. É na parte segunda, capítulo 8 da emancipação da alma. É aquele capítulo 8 que Manuel Filomeno de Miranda mandou a gente estudar. Lembra que ele disse que para entender melhor o que vai acontecer lá nos bastidores da obsessão, é bom a gente dar uma estudadinha no capítulo 8, pronto, que começa na questão 400 e vai até a 455, capítulo 8. Aqui nós vamos ver a 447. Diz assim, pergunta Kardec, está lá, dupla vista. O fenômeno é 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito. Questão 447. Tudo isso é só uma coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Você pode estar no estado de vigília e você ter uma visão no estado de vigília. Por isso que ele diz. Aí, né, Rose, é quando a pessoa está mais livre, não é? Olha isso aqui. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. Você está aqui, nós estamos aqui. De repente, eu entro num estado alterado de consciência. Eu estou acordada. Eu vou ter estado de vigília, eu vou ter aqui no O meu. meu corpo, o meu espírito se liberta um pouco, mas eu estou acordada. E eu começo a ter uma visão. Mas eu, muitas vezes, estou sabendo o que está acontecendo no meu entorno. Entendeu? Então, ele diz, sem que o corpo seja
adormecido. E aí você para, você fica paralisada, como assim, estática, olhos abertos, muitas vezes, olhos abertos. Está ouvindo mais ou menos o que está acontecendo em todo, mas como ele está, o espírito está um pouquinho liberto, você pode estar vendo algo do passado que já aconteceu, falamos sobre isso hoje. Você pode estar sabendo algo que está acontecendo na casa de alguém agora, ou pode estar vendo algo que vai acontecer amanhã, daqui a um ano, segunda-feira. É o homem em cima do morro, da montanha. Ô, Mas está Rose, correto você dizer que está Fala. mais tá liberto, está um Sim, pouco sim, mais sim. liberto, Um né? pouco mais liberto, um pouco mais liberto. Fale, Alberto. o caso do Eurípides Barçanufo estava dando aula, aí os alunos já sabiam do caso dele, já até respeitavam, e ele é o mesmo caso da Ele dupla vista? deixou o corpo. Não, não. Ali ele deixa o corpo e vai. O corpo fica ali, parado. Hum. O corpo está sendo. O Ali é diferente. espírito saiu. O espírito saiu. Foi dar uma volta. O espírito está ligado ao corpo pelo fio de prata. Pelo fio de prata. O corpo, como se estivesse dormindo, ele fica ali. E o espírito sai. Vai resolver outro problema. Entendeu? O espírito vai resolver, como ali. Deixa eu só pegar aqui um instantinho. O espírito, ele sai, entendeu? Ele vai atender alguém que está precisando de ajuda, né? Estou vendo aqui se eu acho esse tema. Alguém está precisando de ajuda e ele vai lá. Então, o corpo fica ali. O corpo fica ali enquanto ele vai socorrer alguém que está precisando de ajuda. É diferente daquilo. Deixa eu só ver aqui. Eu tinha isso aqui, é que eu não me lembro bem da pergunta. Deixa eu ver aqui, no Livro dos Espíritos, quando ele fala aqui. Pá, 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 pá. Ah, deixa eu ver aqui, 92. Espera aí um instantinho. Ele fala aqui, ó. A gente confunde ubiquidade com bicorporeidade. Ubiquidade, item 92 do Livro dos Espíritos. Pode ser percebido ao mesmo quando o espírito pode ser percebido ao mesmo tempo em dois lugares. O espírito não está localizado em dois lugares ao mesmo tempo. Tem gente que acha que o espírito se divide. Ele não se divide. Ele não está em dois lugares ao mesmo tempo. Ele pode irradiar o pensamento e ser percebido em vários lugares. Então, por exemplo, o espírito está na casa dele, por exemplo, está lá, no plano espiritual do lugar. E aí ele irradia o pensamento e vão perceber, dos médios, vão receber a mensagem dele em duas casas espíritas diferentes. Isso é ubiquidade. Agora, bicorporeidade. Corpo físico num lugar e corpo espiritual em outro lugar. Tá? Corpo e espírito num lugar e o espírito em outro lugar. É o caso do Eurípides Barçanufo. Tá? É o caso do Eurípides Barçanufo. É o desdobramento. A bicorporeidade é o desdobramento. Temos o exemplo de Eurípides Barçanufo, também chamado de bilocação. O espírito se desdobra e se torna tangível em algum lugar. São dois corpos distintos, corpo espiritual e corpo físico. Então, a bicorporidade também é chamada de bilocação. Bilocação é outra denominação para o mesmo fenômeno da bicorporeidade. Então, bicorporeidade e bilocação é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa.
o espírito se desdobra, como Eurípides, e foi fazer o parto de uma mulher. E o corpo ficou na sala de aula. Por isso que os alunos disseram: o seu Eurípides deu uma saidinha, mas volta já já. Não confundir com ubiquidade, que está na questão 92, tá? Porque tem muita gente que acha que o espírito ele se divide e vai. Doutor Bezerra vem no meu centro e vem no outro centro também. No mesma hora. Doutor Bezerra, ele tem a capacidade de se dividir. Não! Ele irradia o pensamento dele. De onde ele está, lá da esfera superior, ele irradia o pensamento dele, e o pensamento dele vai ser alcançado, vai ser detectado, vai ser captado por dois médios em locais diferentes. E ele vai transmitir aquela mensagem. Entendeu? Isso é ubiquidade. Agora, isso que você falou, pode falar, Alberto. Ô, Rose, e o caso do Santo Antônio de Pádua que foi socorrer o pai no julgamento? Bicorporeidade, bilocação. Ele Bicorporeidade. aparece Tá. lá no tribunal e defende o pai dele, que estava sendo acusado de assassinato. Bicorporeidade. Bicorporeidade ou bilocação. Bilocação, a palavra já está vazando, né? Bilocação. Bicorporeidade ou bilocação, que é o que a gente chama de desdobramento, tá? Bicorporeidade ou bilocação, tá? Eu gosto de deixar marcado esse item aqui, porque de vez em quando ele aparece aqui, ó, né? Esse é o meu caderninho de estudo do Livro dos Espíritos, onde eu vou anotando as minhas coisas, né? Então, é na questão 92, né? 92, 92A, que é o que o Essa Alberto. questão da ambiguidade é bom a gente estar atento a isso, porque às vezes a pessoa diz assim: Bezerra de Menezes esteve em tal lugar e tal lugar. E é esse fenômeno, né? O Exatamente, médium deu passividade de Bezerra, mas como é que pode também lá em outro local, no mesmo instante? exatamente. Ubiguidade. Pensamento dele que se irradia. Quanto mais elevado o espírito, mais a mente dele pode se irradiar. Até para 5, 6, né? Vamos ver a questão 448, ainda tratando de dupla vista. Lê aí, Carmen, para a gente a 448. Liga o microfone. Segunda vista ou dupla vista é a mesma coisa. 448. Peraí, que para lá e para cá eu acabei perdendo aqui. Por isso que eu não. Tem que fazer estudo e deixar um monte de marcador de livro do lado. Eu fico com um monte aqui, para poder marcar aqui e voltar lá. 440. Oh, meu Deus do céu. Você tem que Aqui, deixar os quatro marcadores 448. lá. É permanente a segunda vista? Os espíritos respondem: a faculdade é o exercício, não. Quer dizer, o médium ele tem essa faculdade, mas ela vai ser utilizada, vai estar latente ou não, aí depende. Né? Continua aí. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar aos dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, em mundo mais elevado, a dupla vista vai ser mais Direto, né? né, direta. Alberto, lê a 449. Vamos lá. É permanente. Oh, desculpe. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade?
as mais das vezes é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de umas dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, Os cartomantes. algumas das quais dispõem desta faculdade, e verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Quer dizer, elas têm essa capacidade, né? E aí elas vão exercitando, 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 né? Agora, Eloá, lê 450. Eloá, 450. Aí, antes de Eloá começar, no caso dessa cartomante que vai exercitando, exercitando, fazendo a dupla vista, talvez não seja uma mediunidade com Jesus, né? Seja em prol de dinheiro, né? Pode ser, pode não ser. Eloá, liga aí teu microfone, desliga teu microfone, ou liga, sei lá. Tá ali, isso, Foi, agora tá foi. bom. Lê 450. A dupla vista é sustentável de É suscetível, desenvolver-se, suscetível. é suscetível de desenvolver-se no exercício? Sim, no trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que abre sobre as coisas. Cobre as coisas, né? Sim, doutora. Então, exercitando a mediunidade, vai se desenvolvendo. Agora, Ana Constantino, lê a 450A. Esta faculdade tem alguma relação com a organização física? Certamente que o organismo desempenha o seu papel, mas há organismos que lhe são refratários. Então, ele diz: o organismo influi para a sua existência. Claro, lembra que nós já falamos? A pessoa, né, quando está para reencarnar, o sistema nervoso dela é preparado para o tipo de mediunidade. Há organismos que lhe são refratários. Se você, como diz lá do livro Obras Póstumas, né, tá dito lá bem claro para a gente, né? Se o organismo da pessoa não foi preparado para esse tipo de coisa, não vai adiantar e não vai, a pessoa não vai conseguir, tá? Não vai conseguir. Então, ele diz aqui, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui, ele diz aqui no Obras Póstumas, no parágrafo 6 dos médios, item 34, ele diz assim: o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que só se podem produzir pela ação. Esse aqui é o Obras Póstumas, tá? Pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium. E o desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelo dos espíritos. Depende, portanto, do organismo. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. Entendeu? Então, quando a criatura não foi preparada para isso, ela não vai ter essa mediunidade. Já pensou? Todo mundo sendo médium de efeito físico, desastre. Então, ele diz aqui, na 450A, esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente. É claro, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Se você não foi preparado para isso, não adianta. Não adianta. Agora, Ideína, lê para a gente a 453. 453. Vai pular 452? Sim, 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência
do que a possui? Aí eles responderam, nem sempre. Tem gente que diz assim, Consideram isso. peraí, Jadireina, tem gente assim, eu tive uma visão, não é? E eu tive uma visão do negócio. Tem até uma palavra que eles usam, né? Uma vez, uma senhora, muito simples, ela falou isso, mas ela usou a palavra tipo visão, mas muito engraçada a palavra. Mas pode ir, Deina, fala aí. Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, né? Muitas vezes a pessoa não tem noção. E a pessoa tem, de repente, uma visão, alguma coisa, né? Imagina aquela que viu alguma coisa. Essa é a dupla vista. Agora vamos lá na 455, que é grande, mas a gente vai para o 17º parágrafo da 455, que é o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. É a pergunta que encerra esse capítulo 8, que Manuel Filomeno de Miranda vai estudar. Ele mandou a gente estudar da 400 a 455. Mas na 455 eu quero o 17º parágrafo. Conta aí até 17. É o dar-se com os estáticos. A emancipação da alma é o 17º. Ah, o meu é 18. Carmen, É lê o pra próximo. gente aí a 17ª. Isso. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Pode parar aí. Agora, Denise, lê o parágrafo 18. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete como uma exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. É como que a pessoa tivesse os olhos congelados. Cris, você está conseguindo acompanhar? Acho que não, né? Então, eu vou ler o 19, que é o A último. Cris Não, custou a sim, Então, lê o conseguir. dá parágrafo sim. 19, Cris. Aos dotados, Isso. aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como de um sonho. Então, isso aí é a dupla vista. Agora, vamos voltar lá para a questão 161 de O Livro dos Médiuns. 161. A gente vai e volta, vai e volta. 161 de O Livro dos Médiuns. Nós falamos aqui, ele falou aqui, né? Nenhuma consciência tem do poder que possui, e muitas vezes o que de anormal são os médios involuntários. Se passa em torno deles, não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles exatamente, como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos
de observação esses indivíduos. E ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero. Por isso que o Manuel Filomeno de Miranda mandou a gente estudar o capítulo 8 de um livro dos Espíritos, que lhe cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades, e frequentemente em crianças ainda muito novas. Veja-se acima o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico. A miragem, visagem, lembrei agora da palavra. Era uma senhora muito, muito simples, ela tinha essas visões. Ela dizia assim: eu estou tendo uma visagem, de vez em quando eu tenho uma visagem. Então, era a palavra que ela usava, né? Ela não ia saber que ela era médium e que produzia o fenômeno da dupla vista. Ela dizia: eu estou tendo uma visagem. Era o termo que ela usava, né? Então, ele diz aqui: tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita. Então, ninguém tem que ficar preocupado achando que está ficando maluco, tá? Você pode ter a saúde perfeita e ter a mediunidade da dupla vista. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. De repente, a pessoa tem visões que não são agradáveis, aí acha que está ficando maluca. Vai procurar um médico porque ela quer parar de ver. Nenhum remédio vai fazer, o tratamento vai fazer ela parar de. Em alguns casos, pode ser consequência de uma certa fraqueza orgânica, porém nunca é causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação, do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela. Na realidade, a mediunidade, quando usada sem Jesus, se torna um inconveniente para a pessoa. Qualquer uma, seja psicografia, psicofonia, qualquer uma, né? Depois de se haver tornado médium, facultativo. Porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Então, o médium facultativo são os que têm consciência, do seu poder, que produzem fenômenos espíritos por ato da própria vontade. Então, se uma pessoa é um médium facultativo, que é o que está na questão 160, que produz fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos, né? Não, desculpe, médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Então, o sujeito sabe que ele produz fenômenos, que ele tem esse poder, essa capacidade de produzir esses fenômenos por ato da sua própria vontade e abusa desse fenômeno, ele pode, então, até ficar fraco, porque ele abusa disso, entendeu? Ele faz aqueles espetáculos. Então, ele diz aqui, ó, só poderia acarretar inconveniente se aquele que possui essa mediunidade abusasse dela, depois de se haver tornado médium facultativo. Aquele que sabe que tem o poder, entendeu? Aquele que sabe que tem o poder e que produz esses fenômenos, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Então, ele sabe que tem esse poder, usa esse poder de forma abusiva. Isso pode levar a um dispêndio muito grande de fluido vital, de ectoplasma, e aí sim pode levá-lo a ficar fraco, entendeu? Porque ele usou
em demasia, aí pode levar, sim, a uma doença, né? É, a um enfraquecimento, uma fraqueza. Por quê? Porque ele está usando muito fluido vital, se desgastando com esse fluido vital, com essas produção desses fenômenos. E aí ele está produzindo muito fluido, e aí pode levar ao enfraquecimento dos órgãos. Foi aquilo que nós falamos, né? Todo aquele que usa mal a sua mediunidade vai ter inconvenientes. Alberto queria falar alguma coisa? Em outros segmentos religiosos que não tem esse aprofundamento do fenômeno, né? Porque nós aqui na doutrina a gente vai através da bibliografia espírita e tal, a gente vai se aprofundando e tendo noção do que se dá, como se dá. Mas em outro segmento, às vezes a pessoa tem uma visão, aí o outro diz assim, ela profetizou, né? Tem muito disso. Eu já escutei muita gente falar isso. Ela profetizou, né? E, na verdade, é uma situação de dupla vista. A pessoa conseguiu ver, Exatamente. né? Exatamente. Né? Aí, né, ela não tem noção que aquilo acontece. Então, ó, a minha câmera desligando aqui. Como ela não sabe, não tem o conhecimento, né, igual a ubiquidade. E o doutor Bezerra se dividiu, ele não se divide. Tem o espírito que se divide, né? Então, por isso o estudo é interessante. Gente, vamos parar por aqui. Semana que vem, dia 14, questão 162, 162, 14/11/25. 162. Bota aí no livro. Então, já sabe, próxima aula, traz um monte de marcador, porque a gente vai, volta, vai para frente, vem atrás, e aí a gente tem que ter vários marcadores aqui para poder dar. Agora, Fala. ô Rose, grupo, quando essa questão da ambiguidade, né, em que o espírito se manifesta através de vários médios, quem não conhece também o fenômeno vai dizer, isso é mentira. Como é que pode isso aí acontecer, né? E aí é uma descrença, como é que pode o espírito estar aqui, estar ali, né? Porque, na verdade, não é o... Não é o ele tem essa espírito. capacidade de ambiguidade, né? Ele irradiou o pensamento dele. E o pensamento dele, imagina, lembra Jesus no Sermão da Montanha? Milhares de pessoas estavam ali. Milhares de pessoas estavam ali. Né? E quem estava na fileira da frente ouviu bem. E quem estava lá atrás? Jesus, ó, todo mundo ouviu. O último ouviu como o primeiro ouviu. Ele irradiou o pensamento dele. E dizem os espirituais que tinham pessoas que eram muito ligadas a Jesus, que não puderam estar lá, que estavam nas suas casas e que ouviram. Ele irradiou. No Chosen, naquele filme Chosen, os apóstolos ficavam, né? Um escutava um pouco mais perto, aí passava para o outro falava. Quer dizer, Eram era. só 12 apóstolos. Imagina fazer isso com 500, 600 Sim, pessoas, não dava. sim, não dava. Não dava. Mas fica. Então, aquela que não, na realidade não era uma montanha, né? Era É. um elevado, um morro, mas não uma montanha dessa. Então, Jesus fala para uma multidão. Aqueles que estavam longe, bem longe, ouviram da mesma forma que quem estava ali perto dele. Ele irradiou o pensamento. E muitas pessoas que estavam sintonizadas com Jesus, que acompanhavam Jesus, acompanhavam as pregações de Jesus, colocavam em prática os ensinos de Jesus, mas que por algum motivo não puderam estar lá, estavam doentes em cima de uma cama, também receberam a mensagem de Jesus. Porque a mensagem se espalhou. Se você está sintonizado, você captou.
que era o mestre, né, gente? Então, todos sintonizados com ele, captaram aquele sermão e não estavam ali, geograficamente falando, porque é o poder do mestre, né? Então, é extraordinário. E não precisou fazer isso, que aparece no fundo, porque eles não conhecem o fenômeno da ubiquidade, que é irradiação do pensamento. E a doutrina ensina para a gente, né? Porque ali, qualquer criança ia dizer assim, mas ali tem 600 pessoas e só tem 12 discípulos. Como é que eles iam conseguir? E acabar se perdendo, né? Porque ouve aqui, fala ali, ó, e acabar se perdendo. E não precisava disso. Com Jesus não precisava nada disso, né? Então, você quer ver uma coisa? E fica bem provado isso? No livro Ave Luz, de João Nunes Maia, tem um capítulo que um dos discípulos, eu não sei se é Judas ou se é Tiago, ele está passeando na beira do lago de Genezaré. E está lá com os pensamentos dele, as reflexões dele, um pouco em dúvida de algumas coisas. Eu não me lembro se ele está com outro companheiro ou se ele está sozinho. E ele está refletindo e falando ao mesmo tempo, refletindo em voz alta, na beira ali do lago. Quando chega a noite, Jesus vai dar aquele ensinamento, né? E ele levanta a mão e pede. Jesus já tocou no assunto, sabendo que esse assunto tinha a ver com ele. Então, Jesus já toca naquele assunto e começa a falar. Daqui a pouco ele pede para falar, ou ele faz uma pergunta a Jesus, ou depois que Jesus começa, ele entra em contato, ele faz uma pergunta. E aí Jesus começa a falar coisas que ele tinha falado lá no Rio, quando ele estava na beira do lago. E aí ele percebe que Jesus ouviu o que ele falou. Só que ele estava sozinho na beira do lago. Olha a capacidade mediúnica de Jesus. Onde Jesus estava, bem longe dele, ele estava na beira do lago, caminhando e falando sozinho. Jesus captou o que ele falou, a agonia dele, as reflexões dele. E quando eles estão lá conversando, Jesus começa a falar. Aí ele percebe, né? Tem um comentário, ele percebe que Jesus ouviu o que ele falava. Olha a capacidade de Jesus, né? De captar tudo o que estava acontecendo em volta dele. Da mesma maneira que eu já contei para vocês aquela passada do Chico, né? E do Bacelli, da tal da pomada do vovô Pedro, né? Que o Chico captou o que o Bacelli estava conversando com a mulher aos 200 metros de distância, dentro do carro. Que o Bacelli estava. Eu tô porque o Bacelli queria fazer perguntas científicas para o Chico. E o Chico tinha trabalhado a noite toda, já estava quase amanhecendo. Ele queria, sabe, assuntos leves. Ele entrou, e ele sabia que o Bacelli queria tocar em assuntos assim. Então, ele entabulou a história da pomada do vovô Pedro. Aí ficou todo mundo falando da pomada do vovô Pedro, e o Chico também, e o Bacelli, ó, que ele não encontrava oportunidade para fazer aquela pergunta. E quem me contou isso foi o Bacelli. E ele não conseguia entrar uma brecha para ele entrar com a tal pergunta científica que o Chico não dava. Quando ele abria a boca, o Chico... mas olha a pomada do vovô Pedro, eu botava até do pão e comia, porque o Chico não queria falar daquilo. Aí terminou a reunião, ele saiu com a mulher dele, fuzilando, cara amarrada. Quando eles entraram no carro, quase 200 metros depois do centro, Chico já tinha ido dormir, o Marcelo falou para mim. Aí a minha mulher falou assim, né, Carlos, é assunto interessante esse da pomada. Ele olhou para a mulher, eu não quero saber dessa história de pomada. Não me interessa, eu quero que quem falou de pomada vá para o inferno. Eu não quero saber de pomada. Falou, deixa eu mandar na mulher. Aí a mulher calou a boca e foi embora. Na outra semana, quando termina a reunião, o Bacelli trabalhava ao lado do Chico, psicografando. Aí começaram, acabada a reunião, fica um grupo pequeno, trocando ideia. Aí o Chico vira para a senhora que dava o papel para ele psicografar, chama de comadre, pessoal de comadre fulana de tal, a senhora não sabe quem saiu daqui semana passada, espumando de raiva. Ela, foi, Chico, foi,
Foi ele, o Bacelli. Aí o Bacelli disse que ele era branco, ele disse de branco, eu fiquei vermelho. Mas por quê? Ele queria falar de outras coisas, mas a gente entrou no papo da pomada do vovô Pedro, ele ficou revoltado. Quando entraram no carro, ele deu uma bronca na comadre, falou o nome da mulher do Bacelli, e disse para ela: eu quero que aquele que falou da pomada vá para o inferno. E ficou, e todo mundo olhando para ele. É verdade! Ai, a minha. Aí, é verdade, Marcelo, é verdade, cara. E ele disse que ficou vermelho. Ele falou para mim: eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Aí ele falou: isso é para mostrar a capacidade que o Chico tinha de captar o nosso pensamento, mesmo a gente estando longe dele. Ele, já sabendo que o Bacelli não estava com raiva da reunião, quando a reunião acabou, ele, com o pensamento dele, foi acompanhando o Bacelli, porque ele sabia que o Bacelli ia soltar alguma. Aí ele pegou isso na outra reunião, ele jogou. Aí todo mundo caiu na gargalhada. E o Bacelli falou: e eu fiquei morrendo de vergonha. Porque quem puxou o assunto da pomada foi o Chico. E eu mandei ele para o inferno de raiva que eu estava. Então você veja, né, os casos que acontecem. Aí ele contou para mim esse assunto, daí ele já, muitos anos, ele morreu de rir. O Chico era terrível, o Chico era terrível. Coisas assim extraordinárias que aconteciam, né? Bem, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, percebendo como é importante a gente estudar, né? Para a gente tirar essas dúvidas, saber do que está falando, do que está fazendo, é muito importante isso, né? Porque é horrível, já se alguém pergunta alguma coisa para a gente vai ficar o quê? Reproduzindo o fato errado, a informação errada. Então é bom a gente estudar para que a gente possa esclarecer a nós mesmos e esclarecer os outros, né? Então, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo sempre ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça e que nos ampare. E desejo a todos um bom fim de semana, de muita paz, de muita luz. E segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser, para o estudo do Livro dos Espíritos e as outras obras, né, da semana e as nossas palestras. Ó, beijo no coração de todos. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa irradiação. Vamos fazer a irradiação 10 para as 7. 10 para as 7, tá, gente? Nossa irradiação para os nossos irmãos enfermos físicos. Um beijo no coração de todos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana.